queria perguntar para um dos nossos cinegrafistas, mais precisamente o Alisson, porque ele tem filho e as crianças mais jovens. Alisson, você poderia me responder se você foi um papai de primeira viagem, assim, show? Aquele pai que quando a sua esposa teve o filho, teve a filhinha, a sua filha, você estava prontificado para ajudar? Bom dia, Vanusa. Bom dia aos que nos assistem. Vanusa, não, porque eu cuidei da minha irmã adotiva. Ela chegou com 1 semana de nascida. Nossa. Pegou todo mundo de surpresa. Sim. De repente o papai chegou com essa criança lá em casa e, ó, a partir de hoje ela vai ser nossa filha. Nossa. E então a gente cuidou dela e eu dava banho, trocava fralda. Mas foi difícil. Sim, no início. Com ela foi difícil, sim. Mas quando você foi para as meninas suas, você já estava bem... mais fácil. Agora, tu imagina, e os nossos cinegrafistas e quem está em casa, você, papai de primeira viagem. O Eliezer há quem diga. O Eliezer, eu nunca perguntei para ele se ele ajudou, se ele banhou, se ele trocou a fralda, como é que está sendo. Mas tem pai que diz assim, não sei fazer nada. Mas calma, não sabia, porque agora a história muda de figura. Eu estou recebendo hoje aqui no estúdio o Sidney Silva, enfermeiro neonatal. Ele é enfermeiro e criou um curso muito interessante voltado para os papais de primeira viagem. E eu já estou aqui curiosa. Tudo bem, Sidney? Seja bem-vindo ao nosso programa, para que a gente possa bater esse papo, conversar de uma forma bem descontraída. Nessa sensibilidade, tu já é papai? Já, sou pai de 2. Teve dificuldade? Tive. Como foi essa história? Olha só, o meu mais velho... Eu quero saber da tua história logo. Eu sou pai de 2, eu sou pai do João, de 5 anos. E do Álvaro, que está hoje com 53 dias. Então eu tenho um bebezinho em casa, que ele deve estar me assistindo com a mãe dele. Ai, que Ela queria lindo. muito ter vindo, mas... Enfim, as demandas de puerpério são bem desafiadoras. E com o João, nessa primeira experiência da paternidade, eu já era enfermeiro neonatal. Então, o cuidar do filho ali, do trocar uma fralda, dar o banho, já era minha rotina profissional. Só que eu me deparei com outros desafios. E eu já tô curiosa para saber. Nós nos preparamos para a gestação, para o parto, para tudo, enxoval, e esquecemos de uma parte que é muito desafiadora, o puerpério. O puerpério pós-parto. Muitos pais não têm noção do que é um pós-parto com um bebê recém-nascido. É um contexto, uma rotina completamente desafiadora, em que você tem que lidar com uma fase de muitas transições do papel do homem, que agora se torna pai, da mulher que agora se torna mãe, e daquele filho que bagunça a rotina de uma forma assim absurda. E você tá falando algo tão interessante, porque primeira viagem, não só para os pais, primeira viagem também para as mães. E nesse momento, para um casal jovem, é desesperador. Agora tu imagina uma criança que nasce com 7 meses, com 8 meses, como lidar com estas situações. Muitas vezes essa criança, ela vai ter um cuidado diferenciado de um bebê que completa os 9 meses, não é isso? E algo que chamou bastante atenção é essa sensibilidade sua como enfermeiro de trazer um curso que eu particularmente acho que é um curso que não vai faltar nunca, né? Pessoas para participar, porque é importantíssimo e a mãe precisa desse apoio, porque olha, um dos maiores problemas que muitas mães sofrem, algumas mães sofrem, é com a depressão pós-parto. E nesse momento, se você não tiver um parceirão, um marido, amigo, parceiro, admirador dessa mulher, ela vai se sentir só. E muitas vezes tem muitas mulheres que não têm a mãe próxima, não tem nenhum familiar. Não tem uma rede de apoio. Não tem uma rede de apoio. Quem vai ter que dar apoio? É esse maridão. E essa depressão pós-parto, gente, não é frescura não, é seríssima. Não é real, isso? É real. A mulher, durante a gestação, ela passa por uma série de alterações hormonais. E tem hormônios que são produzidos pela placenta durante toda a gestação. Imagina, o bebê nasce, a placenta vai embora. A queda daqueles hormônios é abrupta. E isso se manifesta no comportamento, nas emoções. Muitas vezes, uma mulher que se sente só em meio a muitas pessoas, ela não se sente compreendida. E o marido, o pai, ele
sente esse desafio de não saber o que eu posso fazer, como eu posso contribuir, como eu posso aliviar aqui o sofrimento, o cansaço da minha esposa, e saber o que fazer exatamente com o seu bebê é o primeiro passo. Inclusive, eu queria muito, Sidney, que você chamasse a atenção das mulheres que estão assistindo ao nosso programa agora, quando elas têm o seu bebezinho e elas não querem que ninguém trisque. Às vezes não quer nem com o marido. Não, você não sabe pegar, você não sabe tocar. Vamos falar sobre isso, porque Sim. isso é sério. Às vezes você não quer que o seu esposo participe, não quer que ele esteja ali contribuindo, mas depois você vai criticar. Sim. Não me ajuda, não faz isso. Mas essa sensibilidade tem que acontecer. Existe um certo ciúminho no início. Existe. De algumas mamães por não quererem que o pai... Não, você não sabe. Existe. Você não sabe pegar, você não sabe cuidar, você não vai saber banhar. E nessa hora tem que existir um abrir a oportunidade desse pai chegar. Porque depois você quer. Sim. E aí é interessante chamar a atenção. Você disse tudo, Vanusa, porque qual que é o padrão de comportamento? Os pais, normalmente, eles não são educados para cuidar de crianças, para dar um banho, para trocar uma fralda. Isso não é algo que é comum na nossa sociedade. Mas nem por isso eu vou deixar o meu papel de lado. Eu costumo dizer que pai não ajuda, pai participa. Pai faz parte daquele processo, afinal ele também ajudou a gerar aquela criança. Claro. Entende? E aí o que acontece? Muitas vezes esse pai, com ou sem o conhecimento adequado, ele vai para trocar uma fralda, coloca a fralda do avesso, aí a mãe já vem com aquela palavra de dizer, olha, tu não sabe, me dá que eu faço. E aí ele vai um constrangimento, travando. Ele trava, cria um trauma. Ele vai se travando e diz, não, eu não vou fazer, porque na hora que eu me proponho, eu só sou criticado. Quem é que sabe fazer alguma coisa se não praticar? Na minha família, a gente teve uma situação muito engraçada. No meu primeiro filho, João, a minha esposa, mulheres são muito mais antenadas na moda, né? Então é um body que combina com a meia, que combina com isso. Homem não, pega o primeiro que vai. Nossa. E aí a minha esposa disse, amor, troca o João, coloca a roupa dele. Eu, tá bom. Dei o banho e fui colocar o João. Uma roupa nada combinando. Ela olhou e foi querer falar alguma coisa. Eu, não diga nada. É a minha vez de vestir ele. Ele vai, brega mesmo. E vai meu dar filho tudo tá na certo. moda, porque hoje a gente pode misturar tudo. Hoje pode misturar tudo, que fica lindo, tá na Exatamente. moda. Mas muito interessante. Mas isso é legal, Sim. porque você teve também a oportunidade de também se permitir e dizer, eu também posso opinar. Eu também posso participar. E isso é bom, mãe, porque algo que a gente acaba puxando por outro lado. Nosso enfermeiro Sidney está trazendo um curso para ensinar você, papai, de primeira viagem, a ajudar a sua parceira. E eu quero chamar a atenção das mulheres. Mulheres, nós não somos frágeis, porém somos. Essa história de dizer que a mulher é empoderada, somos empoderada porque estamos em todas as situações. Sabemos fazer de tudo um pouco quando há uma necessidade. Mas se hoje tem muita mulher estressada, se tem muita mulher sofrendo, é porque muitas vezes não permite. Permita que seu parceiro entre no contexto. Permita ajudar seu parceiro. Permita que seu parceiro te ajude. Porque hoje você critica em não querer. Amanhã você vai criticar em não ter ele para participar. Verdade. E isso é muito sério. Eu estou falando isso porque nós precisamos criar uma geração que permita essa coisa de você querer afastar homens de bem para ajudar mulheres. Isso é muito ruim. Nem todo mundo é mal, nem todo mundo faz errado, nem todo mundo, mesmo que erre, pode acertar. Eu acho que a gente precisa se unir. Nós temos que existir nesse mundo, nós precisamos trazer para esse mundo parceiros que admirem suas esposas. Sim. E esposas que admirem os seus parceiros. Porque o mundo tá difícil. Sim. Mas isso tudo é culpa nossa de seres humanos. E aí nós vamos agora para a prática. Sim. Bora? Sim, vamos. E aí a gente vai lá. conversando, Nós vamos agora para a prática porque eu quero mostrar para você que está em casa que tem um bebê aqui, por sinal que bebê lindo. Esse bebê tá lindo. Esse é o Juninho. Juninho, que vai para todos os lugares para você ensinar no curso, né? Exato. Eu sempre levo esse boneco para as consultas domiciliares, onde eu faço os cursos que eu ministro também para ensinar esses papais o como fazer. E tem o antes do bebê nascer e tem a consulta após o bebê nascer.
onde eu vou mostrar para aquele pai, aquela mãe que já foi treinado com boneco, como ele vai fazer com o filho ou com a filha dele. Pronto, ali na prática. Fez bem você ter falado isso. Quando meu irmão do meio nasceu, que foi o Fernando, anterior, depois de mim, o que aconteceu? O Fernando, eu tinha 13 anos de idade, ele nasceu. 13 anos de idade. Mamãe teve algumas complicações, né, no parto e não podia, passou um bom tempo se recuperando. Quem foi a mamãe desse filhinho lindo, Fernando? Fui eu. Então, assim, eu tive que ir com o papai para algumas situações. E várias situações, eu o tempo todo com o bebê no colo, mas o papai me ajudou bastante. Aí a gente chama atenção para isso. Quantas mulheres podem ter complicação na sua gestação e elas não vão poder levar para vacina? Exatamente. Não vão poder levar para esta consulta. O bebê tá ok, mas ela não está. Isso é importante se chamar isso atenção. Comunica, é interessante você falar isso, Vanusa, porque isso comunica para a mãe o fato do pai dizer, eu vou participar, eu sou pai, eu faço parte desse processo, eu vou cuidar do meu filho, mesmo que eu erre algumas vezes, até eu fazer da forma correta, eu vou aprender. Sim. E isso comunica para a esposa que ela não está só. Ai, isso alivia, isso tira um peso gigantesco das costas da mãe. Isso fortalece não só a relação, vai criar vínculos com o filho, vai gerar a segurança que ele precisa para fazer parte. Você sabia que até hoje eu lembro dos banhos que o meu pai me dava quando eu era criança. Ai, nossa, isso é tão bom para a saúde mental. É algo que ficou marcado. E esse cuidado eu procuro multiplicar com os meus filhos. Muito bom. Aconteceu algo tão interessante nas 2 primeiras semanas que Álvaro nasceu, a meu caçula, o que está com 53 dias. Não parava de chorar, ele já tinha mamado muito tempo. Minha esposa estava exausta, caindo de sono, na madrugada, o outro dormindo. E eu olhando para ela, você quer ajuda? Você quer que eu faça alguma coisa? Ela, eu quero, vê se você consegue acalmá-lo. E até uma das coisas que eu vou ensinar para vocês aqui, uma das formas de acalmar um bebê quando ele estiver irritado. Peguei o Álvaro no colo e consegui acalmar, mas eu fiquei cerca de 1 hora andando nesse quarto, andando com esse Álvaro no colo e acalmando até que ele dormiu no meu colo, e ela conseguiu tirar um cochilo de 2 horas. 2 horas num período de puerpério, gente, acreditem, é luxo. É luxo, principalmente nos primeiros dias, porque o bebê acorda com uma frequência muito maior. Então isso, eu olhei para aquela cena e disse, meu Deus, quantas famílias estão perdendo a oportunidade de viver isso, essa cumplicidade. Sidney, eu tô amando essa conversa, eu tô amando tanto que eu vou te pedir uma licença para a gente ir ao vivo agora. Certo. E logo em seguida nós vamos para a prática. Show. Você aceita? Ok. Então tá. Então você que está assistindo o nosso programa aí, você que está acompanhando o nosso programa, nós vamos ao vivo agora com o repórter Raimundo Lima falar sobre o lançamento do edital do vestibular. Então assim, é daqui a pouco? Daqui a pouco? Ah, tá, porque me disseram que era agora ao vivo. Então nós vamos continuar aqui. Vamos continuar com a nossa conversa, que é muito melhor. Daqui a pouquinho a gente vai ao vivo para esse lançamento aí do vestibular, aí da UFP, não é isso? Já. Vamos lá então, vamos continuar aqui, Sidney. Vamos lá. Vamos lá para a prática. Então, uma das formas que você pode trazer para acalmar o bebê... Esse bebê tá muito lindo. Olha esse aqui, cara mais linda. Lindo! Olha esse olho, tão sorridente, porque tá no programa da tia Vanusa. O que você vai precisar? Você vai precisar de um tecido, um cueiro do seu bebê, quadrado geralmente, porque ele vai ficar melhor. Eu dobro uma das pontas e eu deito esse bebezinho aqui. Sim. Ok. Uma postura normal, a postura que a gente chama de fisiológica do bebê, é a postura de boxeador. Bracinhos junto ao corpo, mãozinhas fechadas e as pernas flexionadas junto ao abdômen. Essa é a postura esperada de um bebê recém-nascido. E é a postura onde ele ficava dentro do útero, por isso que ele tem a necessidade de ficar nessa posição, porque ele se sente mais calmo. Você já observou aqueles bebês que você coloca ele numa superfície ou no berço e ele tem aquele reflexo de susto? Sim. Aquilo é um reflexo que se chama reflexo de Moro. Então, se eu deixo ele solto numa superfície, ele vai ficar mais agitado e muito mais irritado. Entende? E aí eu trago esse bebê... Por que será que isso acontece? Será que é porque ele ainda está com aquela sensação de estar... Sim.
né, cuidado ali na barriguinha, não vem? Ele tá acostumado naquela posição mais confortável. Às vezes a gente pensa, né? meu Deus, deve ser muito apertado ali na barriga, mas é o que ele tá acostumado, é o que ele se sente seguro. Então eu trago esse bebê aqui para uma superfície onde eu coloquei esse lençol dessa forma e eu vou fazer um charutinho desse bebê. Certo. Eu trago uma porção para cá, sempre os braços e pernas junto ao corpo, venho pra cá e eu enrolo aqui a parte do corpo. E sempre que eu for pegar o bebê, eu viro ele de lado para pegar aqui atrás da região cervical. Entre a cabecinha, o Entre pescocinho. a cabeça, o pescoço e a parte coluna, superior né? das costas. Por quê? Porque a cabeça do bebê recém-nascido é a parte mais pesada do corpo. Sidney, eu tenho algo para te perguntar. Quando eu vejo uma mãe segurando, ou um pai, um bebê novinho, que não segura atrás, eu fico, meu Deus, até quanto tempo? Quando vai ser o tempo de não precisar segurar atrás? Normalmente alguns meses, após os 3 meses. Existem bebês. Meu coração dói. Existem bebês que já nascem com uma certa sustentação. Mas não pode confiar, Mas não né? não é o adequado, porque ele ainda está com aquela musculatura, aquela articulação de desenvolvimento. Dói na alma. Tem pai que tá segurando ali, meu Deus, coloca a mão nas costas. Muitos pais têm aquele pensamento, eu não vou pegar porque eu tenho medo de quebrar. Você não vai quebrar o seu filho nem a sua filha. Fique tranquilo. Pronto. Utilizando a metodologia correta, você vai segurar da forma tranquila e mais segura. Então, eu viro meu bebezinho de lado, coloco aqui a mão e com a outra mão eu trago aqui no bumbum do bebê. E eu trago ele para junto ao corpo, tá? Independente da posição. Se eu coloco o bebê em pé, se eu coloco o bebê na posição como se ele fosse amamentar. E nessa que eu vou ensinar para vocês agora, que é a técnica do 5S. São algumas medidas que eu faço para acalmar o bebê no meio de uma crise de cólica, no meio de uma crise de choro. Não, mas essa dica ela é tão importante. E agora nós vamos ensinar, eu já tô curiosa, desses 5 S's aí que você falou. A técnica do 5S. Como é que ela começa? A primeira delas é o enrolar o bebê. O S vem do nome em inglês, tá? Certo. Eu vou falar o nome em português para ficar melhor para a gente compreender, tá? Eu vou enrolar o meu bebezinho. Para quê? Isso tem uma função dele se sentir mais seguro e menos irritado com o reflexo de Moro, tá? Pego o meu bebezinho e eu já venho trazer ele para junto ao meu corpo de lado, que é um dos outros S's, né? Deixar o bebê lado a lado com o meu corpo, a frente dele virada para minha frente, ok? Certo. Depois disso, eu vou balançar o meu bebê, que é o próximo S. Como é esse balanço? É aquele assim? Não. Não é aquele balanço que muitas pessoas fazem, não é. Eu vou balançando junto com ele. Imagina que você está dançando um shot, um forró. E não é aquela canoa. Isso, e você está aqui, ó, de forma muito tranquila. Por quê? Isso remete à movimentação intrauterina. E é um exercício físico. E é um exercício físico, exatamente. A outra coisa é o ruído branco, que é eu fazer aquele som que a panela de pressão faz. Próximo ao ouvido, porque é o som semelhante que o bebê ouvia também quando estava dentro do útero. Deus, que interessante. E o último, que você pode utilizar também, que é o de sugar, é um estímulo de sucção. A sucção no bebê recém-nascido, ela funciona como não só a alimentação, quando ele está sugando o peito, mas como analgésico. E quando você faz esse estímulo, você pode utilizar uma chupeta. Eu gosto de orientar o uso da chupeta apenas para esse fim, porque pode ocorrer algum problema na amamentação e tudo, pode fazer confusão de bicos, mas para acalmar o seu bebê no momento de crise, você pode utilizar a chupeta e coloca o bebê para sugar. Naturalmente, ele vai se acalmar. E você vai conseguir ter algumas horinhas aí de descanso, de E não deixa de ser repouso. Gostoso. Porque você, na verdade, tem a sensibilidade, principalmente esse pai, de que está acalmando o seu próprio filho. Exatamente. E aí vem aquele ego, né? Vem o ego, vem a autoestima. sensação de capacidade de dizer, eu consegui. Verdade. Caramba, eu consegui acalmar E nada meu de filho. ciúmes, negócio de mãe achar que, neném, não sei o quê. Nada. Gente,
Se tem uma coisa que é valiosíssima, é essa oportunidade que você dá agora. Para quando não tiver, essa criança estiver maior, você não dizer, ele não me ajuda, não me apoia, nunca me apoiou. Isso é péssimo para o relacionamento, para a criança. A criança ouve tudo, a criança percebe tudo. Quando você não dá a oportunidade desse seu parceiro ajudar, a criança está ouvindo ali. Verdade. Tá vendo que a mamãe tá ali dizendo não, a palavra não, ela tá o tempo todo ali. Vamos permitir esse momento, não é verdade? Isso, exatamente. E para isso que o pai ou uma pessoa da rede de apoio, às vezes você que é mãe, não tem o pai, o parceiro presente, mas você tem alguém de referência da tua rede de apoio. Essa pessoa pode e deve ser treinada para participar desse processo com você. Você não precisa passar por isso sozinha. Não se permita. Puerpério não é momento de se mostrar forte, é momento de vulnerabilidade e de assumir essa vulnerabilidade. Afinal, ele vai passar, ele é passageiro. Claro, e todo mundo contribuiu. Exatamente. Tá de parabéns, gostei demais. E a gente vai trazer outras dicas com você. Queremos mostrar mais, ajudar essa rede de apoio e dizer, Sidney, que muitos pais entrem em contato, mães também que encontram dificuldade. Eu até acredito que durante a gestação já se pode bater um papo com você. Se deve. Né? É necessário porque é o momento de você se preparar não só para a gestação e para o parto, mas para o após. Até o parto natural, né? Exato. Aquele momento que às vezes o pai quer ajudar e não sabe como ajudar. Quer dizer, é todo mundo participando. Todo mundo participando. Muito bom. É menos estresse. É. Você sabe que o cardiologista veio aqui na semana passada dizendo que as mulheres sofrem mais de problema do coração por causa do estresse. Vai ter tempo de malhar, vai ter tempo, mas também não precisa tirar proveito demais, né? Porque o marido precisa trabalhar, né? Como é o nome da tua esposa? Tamires. Tamires, você tá bem, amiga? Nossa, Tamires, muito bom, amiga. Pode fazer 3, 4, 5. Calma. Sidney, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com o Sidney, vai aparecer aí na telinha o Instagram, tá bom, dele. Eu queria que você reforçasse, falando no Instagram. E eu quero novamente convidar você. O meu Instagram é @enfsidneysilva. Lá eu sempre estou postando dicas práticas, orientações sobre como cuidar do seu bebê com segurança, para te permitir ter estratégias para vencer seu puerpério, gerando conexão, gerando vínculos fortes com seus filhos. Não só você, mãe, mas você, pai, também. Muito bom. Obrigada, tá? De nada. Obrigada mesmo de coração. E ele segura de um jeito maravilhoso, tá vendo só? Eu pensei que o Alisson não tinha passado por essa experiência, mas passou por uma experiência boa aí com a irmãzinha, né? Isso é maravilhoso. Também tive essa oportunidade também de vivenciar um momento assim parecido. Minha irmã nasceu com 4 horas de nascida, a mamãe pegou a minha irmã, adotou minha irmã com 4 horas de nascida e a gente teve que dar esse apoio, né? E tudo é muito diferente. Cada criança é de um jeito diferente, né? Isso Totalmente. é importante. Obrigada, tá, Sidney? Obrigado.